Pronto, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. Desafio de agora estudarmos o controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. É matéria muito importante, principalmente para aqueles concursos em que se exige um nível de compreensão do direito um pouco mais elevado. Então, nós, como costumamos fazer aqui em nossas aulas, vamos segmentar as informações mais importantes e passar para você pontualmente. Iniciemos com o seguinte questionamento: em que consiste realmente o controle de constitucionalidade em termos gerais? Em primeiras palavras, o que seria controle de constitucionalidade? Para responder a esta indagação inicial, vamos imaginar uma pirâmide na qual se encontrem dispostas todas as normas que compõem o ordenamento jurídico brasileiro. Então, uma pirâmide, lá no topo, no ápice da pirâmide, nós teríamos a norma de maior importância, a norma principal, e abaixo, no enlarguecer da pirâmide, as demais normas, também importantes, porém todas subordinadas à norma primeira, aquela que se encontra no topo da pirâmide. E aí, esta norma principal, esta norma que ocupa o ápice da nossa pirâmide jurídica, é a Constituição Federal. Todas as demais normas que estão dispostas na pirâmide que representa o nosso ordenamento jurídico, todas as demais normas precisam obedecer, precisam observar os mandamentos, os princípios contidos na norma maior, que é a nossa Constituição. Então, controle de constitucionalidade seriam os mecanismos de que dispomos para evitar que essas normas outras não contrariem o querer da Constituição. Controle de constitucionalidade são esses meios de que dispomos, conforme veremos ao longo desta aula, para evitar que as normas outras que estejam subordinadas à Constituição não desvirtuem o querer da Constituição, não digam diferente daquilo que diz a Constituição. Então surgiu uma norma nova aí, integrando o nosso ordenamento jurídico. Os órgãos responsáveis por exercer o controle de constitucionalidade vão ficar de olho e vão verificar se aquela norma está afinada com os dizeres da Constituição ou não. Então, em termos gerais, em primeiras palavras, exercer o controle de constitucionalidade é evitar que as normas que compõem o nosso ordenamento jurídico destoem daquilo que está preconizado, que está anunciado na nossa norma maior, que é a Constituição Federal. Primeira nota, primeira informação acerca de controle de constitucionalidade é esta sua compreensão geral, esta sua compreensão traduzida de forma introdutória, em primeiras palavras mesmo. Mas já vamos para um segundo momento, para uma segunda informação importante a respeito de controle de constitucionalidade que você poderia aí anotar no seu caderno. Quem exerce o controle de constitucionalidade no Brasil? Quais são as autoridades, quais são os órgãos responsáveis pelo exercício do controle de constitucionalidade? Aí nós temos autoridades dos três poderes: poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, com competência de exercer o controle de constitucionalidade. Agora, tipicamente, o controle de constitucionalidade é exercido pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário exerce o controle de constitucionalidade tipicamente.
Os outros poderes, legislativo e executivo, também exercerão o controle de constitucionalidade, só que atipicamente. Nós vamos trabalhar com todos os detalhes necessários este controle exercido por cada um dos poderes daqui a pouco. Por hora, para que nós comecemos a organizar aqui as nossas ideias, comecemos a costurar aqui o nosso aprendizado, somente anote que o controle de constitucionalidade é exercido no Brasil tipicamente pelo Poder Judiciário e atipicamente pelos poderes Legislativo e Executivo. Esta foi a segunda nota para o seu portfólio e já vamos para a terceira. A primeira nota qual foi? A compreensão primeira, a compreensão introdutória sobre o que seja o controle de constitucionalidade. A segunda nota, quem exerce o controle de constitucionalidade no Brasil, e já vamos para a terceira. Neste terceiro momento da nossa aula, você precisa compreender o que seja uma inconstitucionalidade material e o que seja uma inconstitucionalidade formal. Quando aquelas normas outras que figuram aí na nossa pirâmide, que não seja a Constituição, dizem diferente da Constituição, elas incorrem em uma inconstitucionalidade, por isso que estão sujeitas ao controle. Mas esta inconstitucionalidade, este transgredir da Constituição, pode ocorrer de duas formas distintas. Nós podemos estar analisando ali uma produção legislativa infraconstitucional e nos depararmos com uma inconstitucionalidade material, ou podemos nos deparar com uma inconstitucionalidade formal. O que seria violar a Constituição materialmente? O que seria violar a Constituição formalmente? É isso que nós temos que compreender e anotar agora neste terceiro momento da nossa aula. Veja só. Nós dizemos que a inconstitucionalidade é de natureza material quando se viola conteúdo da Constituição. A Constituição anuncia ali os direitos e garantias individuais, anuncia a organização do Estado, a estruturação dos poderes, e de repente vem uma norma, vem uma lei, vem uma produção legislativa infraconstitucional dizendo diferente daquilo que foi dito lá na Constituição. É uma violação de conteúdo mesmo. Aí nós estaríamos diante de uma inconstitucionalidade material. Vamos exemplificar para facilitar, facilitar a sua compreensão. Nós temos lá no artigo 5º da Constituição o direito de liberdade, direito de livre. Aí vai que de repente surge aí uma lei, surge uma produção infraconstitucional estabelecendo toque de recolher. Aqui, neste estado, sei lá, neste município, ou mesmo em todo o país, a partir de determinada hora, todo mundo dentro de casa. Toque de recolher, e olha que não estamos em estado de sítio, não estamos em estado de defesa. Simplesmente essa lei decidiu estabelecer algo que não é permitido por força da Constituição. Veja que esta lei que traz o toque de recolher está violando o conteúdo material da Constituição. Está dizendo diferente daquilo que é dito na Constituição. Por isso que esta lei é materialmente inconstitucional. Porque violou conteúdo da Constituição. E o que seria uma inconstitucionalidade formal, então? Material já sei, violação ao conteúdo. E o que seria uma inconstitucionalidade formal? Violação à forma estabelecida na Constituição para a edição das demais normas que compõem o nosso ordenamento jurídico. Vamos exemplificar, não é? Nós temos lá na Constituição as competências para iniciativa de leis. Certas matérias que podem ser tratadas pela legislação infraconstitucional possuem
possui os legitimados para a sua iniciativa, para apresentar um projeto de lei lá nas casas do Congresso Nacional. Algumas temáticas são de competência do presidente da República, outras dos tribunais superiores do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, outras competências ali próprias de deputados e senadores, e aí de repente uma lei, um projeto de lei é apresentado e acaba se tornando lei com este vício formal. A iniciativa daquele projeto de lei foi de alguém que, de acordo com a Constituição, não teria tal competência. Ou então, nós temos aí para aprovação das diversas leis, quóruns distintos, se aprova uma lei ordinária, digamos, por maioria simples, uma lei complementar por maioria absoluta. Nós temos certas situações que se aprovam ali por maioria qualificada de 2/3, nós temos emendas à Constituição que se exige 3/5 dos votos, né? Inclusive em 2 turnos em cada uma das casas. Se essas formalidades para a edição de leis não forem observadas, mesmo que a lei produzida esteja quanto ao conteúdo fiel ao querer da Constituição, mas se não se for observada a forma, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade formal. Então, para esse terceiro momento da nossa aula, é importante que você compreenda isso. É importante que você compreenda o que seja reconhecer uma lei inconstitucional por violação material da Constituição e o que seja você reconhecer uma lei inconstitucional por violação formal. Uma inconstitucionalidade formal diferenciando de uma inconstitucionalidade material, certo? Isso é o que temos para essa terceira anotação, para este terceiro momento de nossa aula, e já vamos avançar, vamos para a quarta nota. Quais produções legislativas estão sujeitas ao controle de constitucionalidade? Quais são as normas que estão sujeitas ao controle de constitucionalidade? E aí nós podemos pegar essa resposta de forma bem objetiva no artigo 59 da Constituição Federal. Ali nós temos, trabalhando o processo legislativo, quais seriam estas normas que decorrem diretamente da Constituição e, por conta disso, se submete ao controle de constitucionalidade. O artigo 59 nos diz o seguinte: o processo legislativo compreende a elaboração de, aí nós temos emenda constitucional, leis complementares, leis ordinárias, nós temos medidas provisórias, nós temos leis delegadas, temos decretos legislativos e temos resoluções. De acordo com o artigo 59 da Constituição, o processo legislativo compreende a elaboração de quê? Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, estas produções legislativas estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. E aí nós também devemos pegar lá em nível de Estado, né? Porque existe a correspondência para com o que se anuncia aqui em nível federal. Agora, além dessas produções legislativas anunciadas no artigo 59, que estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, nós também temos o artigo 84, inciso 6º da nossa Constituição, onde temos ali os decretos autônomos, os chamados decretos autônomos do presidente da República. O presidente da República, ele, como chefe do Poder Executivo, tem muitas vezes o dever, né, a obrigação de regulamentar leis através dos decretos regulamentares simples. Esses decretos, uma lei foi produzida, editada, aprovada ali pelo Congresso Nacional, inclusive com sanção do presidente, mas esta lei é genérica, precisa de detalhamento, e isso se faz por decreto expedido
decreto regulamentar expedido pelo poder Executivo, pelo chefe do Poder Executivo. Esse tipo de decreto não se submete ao controle de constitucionalidade, porque mesmo que ele diga diferente do que a lei que ele está regulamentando diz, e até mesmo que este seu dizer diferente seja uma ofensa indireta à Constituição, ele não se submete ao controle de constitucionalidade porque ele deriva ali diretamente da lei. Ele pode submeter a um controle de legalidade. Esse decreto regulamentar não é submetido ao controle de constitucionalidade. Mas no artigo 84, inciso 6º, nós temos o chamado decreto autônomo. Em algumas situações, o presidente da República pode editar um decreto desse aí, esse decreto autônomo, e ele vai ter uma força de lei. Eu até trouxe para você aqui o inciso 6º do artigo 84, né? O presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. O presidente da República, através de decreto autônomo, pode dispor sobre a organização da administração pública federal, desde que isso não implique aumento de despesas, desde que isso não implique na criação ou extinção de órgãos públicos. Então, esta matéria é possível ser tratada por decreto autônomo, e este decreto autônomo, sim, também se submete ao controle de constitucionalidade, porque está tratando diretamente, não está regulamentando uma lei, não, ele está com força de lei mesmo. Por isso que um tipo de decreto deste, decreto autônomo, se submete ao controle de constitucionalidade. Nós temos isso na linha A do inciso 6 do artigo 84, e na linha B nós temos a extinção de funções e cargos públicos quando vagos. A função pública, o cargo público está vago, também o presidente da República, por decreto autônomo, pode extinguir esta função, este cargo, e este seu decreto autônomo está sujeito ao controle de constitucionalidade. Então, só para que a gente retome de forma resumida esta quarta nota para o seu portfólio, nós temos quais são as produções legislativas que se sujeitam ao controle de constitucionalidade. Aí nós vimos que são as emendas à Constituição, as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e os decretos autônomos do artigo 84, inciso 6º da Constituição. São essas as produções legislativas que se submetem ao controle de constitucionalidade no Brasil. Quarta nota, e já vamos para a quinta. Nós precisamos agora diferenciar o que seja uma inconstitucionalidade por ação de uma inconstitucionalidade por omissão. Controle de constitucionalidade, verificar se aquelas normas que integram ali o ordenamento jurídico brasileiro estão de acordo ou não com a Constituição. De repente a norma, nós verificamos que ela está em desacordo, é uma norma inconstitucional. Aí é importante saber se estamos diante de uma inconstitucionalidade por ação ou se estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão. Se uma norma foi produzida, uma norma foi editada, uma lei foi criada ali pelo Poder Legislativo com sanção do presidente, e essa norma contraria a Constituição, seja materialmente, seja formalmente, estamos diante de uma inconstitucionalidade por ação, um agir do legislador contrário à Constituição. E o que seria uma norma inconstitucional, uma inconstitucionalidade por omissão?
A inconstitucionalidade por omissão se verifica na seguinte situação, né? Imaginemos que a Constituição anuncia ali algum direito que precisa ser regulamentado pela legislação infraconstitucional, mas esta regulamentação nunca foi providenciada. E por conta de nunca ter sido providenciado, o que acontece? Aquele direito anunciado lá na Constituição, né, se torna inviável de ser usufruído. Então estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão. Isso também pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Você pode perceber que isso nos lembra o mandado de injunção, né? Mandado de injunção é uma ação que se impetra quando ocorre esta falta de norma regulamentadora. Mas no controle de constitucionalidade, conforme veremos lá na frente, acontece diferente, né? O mandado de injunção se verifica em um caso concreto para defender ali partes, pessoas diretamente interessadas, e nós vamos perceber que quando se exerce o controle de constitucionalidade por omissão na sua ação apropriada, se ataca a lei de forma abstrata, né, com efeito erga omnes para todos, mas estaremos trabalhando isso com maiores detalhes oportunamente. Por enquanto, fiquemos apenas com esta primeira noção, que a inconstitucionalidade que pode ser submetida a este controle que nós estamos estudando, pode se dar tanto por ação como por omissão. Por ação, este fazer, este legislar contrariando a Constituição. A inconstitucionalidade se verifica por omissão neste não fazer, quando existe a necessidade de regulamentação de uma norma, de um direito anunciado na Constituição, e quem deveria fazê-lo não fez. Inconstitucionalidade por omissão. Esta foi a quinta nota e nós já vamos avançar, nós já vamos para a sexta. Agora é importante que nós marquemos a diferença entre o que seja uma inconstitucionalidade total e uma inconstitucionalidade parcial. Veja só, isso é bem simples. Se toda uma lei, ou se todo um decreto, se toda uma resolução, se toda uma medida provisória for considerada inconstitucional, estamos diante de uma inconstitucionalidade total. Agora, se somente parte da lei, se somente parte do decreto for considerado inconstitucional, estaremos diante de uma inconstitucionalidade parcial. Bem simples esta nossa sexta informação aí, essa sexta nota para o seu portfólio, e já vamos para a sétima. O que seria uma inconstitucionalidade direta e o que seria uma inconstitucionalidade indireta? Quando aquela produção legislativa infraconstitucional ofende diretamente a Constituição, dizendo diferente do que a Constituição diz, tendo sido aprovada por uma forma não anunciada na Constituição, não pré-estabelecida na Constituição, nós estamos diante de uma ofensa direta à Constituição, estamos diante de uma inconstitucionalidade direta, porque a norma ofende diretamente a Constituição. Já uma inconstitucionalidade indireta seria uma ofensa à Constituição, sim, mas em um segundo momento. É o que se verifica, conforme inclusive comentamos agora há pouco, com os decretos regulamentares. Uma lei foi produzida ali respeitando a Constituição, mas aquela lei precisa de regulamentação. E aí, quando o Poder Executivo vai regulamentar, exorbita, transgride o querer da própria lei, e neste seu transgredir a lei acaba indiretamente também ofendendo a Constituição. Nós estaríamos diante daquilo que a doutrina chama de inconstitucionalidade indireta, mas cuidado que este tipo de situação não sofre controle de constitucionalidade. O decreto que regulamenta a lei de forma errônea, inclusive chegando a ferir a própria Constituição, não é objeto de controle de constitucionalidade, e sim objeto
de controle de legalidade, porque ele deriva diretamente da lei e não diretamente da Constituição. Sétima nota, e já vamos para a oitava.